Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs. Está começando Memória Positiva aqui no Tarde Legal. Memória Positiva que vai ao ar todos os sábados, neste horário, às 2h20 da tarde. E também, além de estar aqui na nossa emissora, também nas nossas redes sociais, no YouTube e também no Facebook. Prazer grande ter você nos acompanhando do outro lado. E hoje o Memória Positiva é muito especial porque nós estamos recebendo uma pessoa também bem especial, principalmente nesse mês que nós temos o Dia Internacional da Mulher. E a gente sabe a importância da mulher na nossa sociedade, a força, a inteligência, a coragem da mulher. E ela, nós temos até a honra de tê-la conosco, até no nosso quadro, porque é a contadora da nossa emissora desde que a Rádio Aranãs começou. E a contadora também de muitas empresas, tem um trabalho social fantástico na nossa cidade, disponível em tudo que a comunidade precisa. Eu falo da Maria José Mazé Contabilidade, que muitos conhecem assim. Tudo bem, Maria José? Tudo bem, Jailson. Boa tarde, Capelinha. Um prazer muito grande te receber aqui, uma honra muito grande. Quando eu liguei para a senhora para convidar, eu pensei, será que vai aceitar? E eu fiquei lisonjeado com o aceite. Não, Jailson, eu que estou, sabe? Eu agradeço muito por convite, sabe? É muito importante, né? Para mim que cheguei, né, há mais tempo aqui, nem todos sabem quanto tempo eu estou aqui. Então, quem fica lisonjeada sou eu. Viu? Vou chamar de você, tá? Pode. Fica à Você vontade. chegou a Capelinha vindo de onde? Nasceu onde? Eu nasci em Minas Novas. Minas Novense? Minas Novenses. Aí eu formei em 70, em Belo Horizonte, e cheguei em Minas Novas, não tinha oportunidade. Aqui em Capelinha já existia um contador. Foi quando meu pai pediu a um amigo dele que conversasse com esse contador que atendia a região. Ele localizava-se em Capelinha, mas tinha já um representante dele em Minas Novas para pegar documento. Aí deu certinho. Tá. Eu vou explorar um pouquinho mais atrás o início da vida. Nasceu em Minas Novas, na cidade mesmo? Não, na zona rural onde? Córrego dos Vinténs. Córrego dos Vinténs? É perto de onde ali? Perto ali do Bom Jesus, do Buriti Paraíso, mesmo lá embaixo. Uhum. Uma família de quantos irmãos? Só Maria eu. José? Irmão Filha só única? Eu. Filha única. Ah, e como é que foi a vida? Ficou há quanto tempo lá na roça, no meio rural? Na roça eu fiquei até os 7 anos. Aí o meu pai mudou para a cidade para eu estudar. E qual que é a sua lembrança desse tempo que morou na roça? Eu acho que a situação da gente era tão ruim na roça que a gente não tem nem tá poucas lembranças eu tenho. Mas as Era uma poucas vida são difícil? lembranças boas. Muito difícil. Uhum. Muito É difícil. interessante, Maria José, que às vezes as pessoas falam assim, olha, eu passei um sofrimento na roça, ou às vezes nem na roça, às vezes na cidade, eu passei um sofrimento nessa fase da vida, mas eu lembro, de certa forma, com alegria, porque existia um amor envolvido, não é? Porque não quer dizer que não tem uma condição financeira, que o amor não esteja ali. Então pode ser o seu caso também, né? Concordo com você. Porque meus pais trabalhavam na roça e me deixava com a minha avó, a Candinha, que era mãe do meu pai, Raul. Então, dela eu não esqueço, porque sempre, né, eu fiquei de nascida até os 7 anos praticamente com ela, sabe? Ficou uma memória boa. Ficou Eles assim. falam que ser criado por vó atrapalha menino, porque com a avó, com o vô, pode tudo, né? E com o pai e com a mãe não pode. Tem uma parte dela que eu esqueço, que ela ia à cidade no sábado e chegava com pão.
esse pão caseiro, que não tinha padaria, e enrolado no jornal, né? E aquele cheirinho de jornal era bom demais, Jailson. Muito bom. Agora você pensa. Hoje, se uma pessoa levou uma coisa enrolada no jornal, ela fala assim: moço, como é que você traz uma coisa enrolada em Enrolado jornal? no jornal. Né? E eles tinham muito essa coisa do enrolar. Eu lembro, assim, da mesma forma que você tem memória, eu tenho memória do meu pai. Eu convivi com meu pai 12 anos só. Meu pai, quando eu nasci, mas ele tinha 74 anos. Mas ele chegava em casa levando sempre alguma coisa enroladinho, aquele papel antigo de padaria, um papel meio rosado, ou então um cinza, levando um quebra-quebra e tal. E era uma coisa fantástica. Hoje o pai tem que chegar, se não chegar em casa com o celular, ele não agrada o filho, né? E na simplicidade a gente era todo mundo feliz, né? Muito feliz, Não é? muito feliz. E quando saiu da zona rural e foi para a cidade, a mudança foi para Minas Novas mesmo? Foi para Minas Novas. Eu lembro que a gente foi morar na casa de um primo do meu pai. E ele era construtor, né? Enquanto ele fazia uma casinha para nós, Uhum. sabe? Aí foi o tio Tono que nos acolheu lá com a Delmira. E até ele fez a casa e a gente passou para essa casinha. E ele sempre construía, antes de acabar de construir, eles vendiam a casa, fazia outra para gente, sabe? E foi Aham. assim. Ah, então ele vendia a própria casa A para própria construir casa, outra? assim. E vem cá, foi uma opção essa coisa de você ser filha única, ele não quis mais? Foi uma Foi opção? Como é que não, foi? minha mãe era doente, né? Inclusive ela operou e eu não tinha nem 15 anos ainda, que teve que Porque eu tô te tirar o... perguntando porque antigamente não era, isso era um Não, fato raro, não, né? não. As famílias eram Foi problema muitos dela filhos. mesma Aham. e não... E vocês ficaram morando em Minas Novas quanto tempo? Em Minas Novas, eu só saí de lá para Já para estudar, estudar. e voltei, fiquei poucos. Lá eu fiquei em torno de uns 3 meses, aí que vim para Capelinha. Praticamente aí eu ia de 15 em 15 dias até casar. E nesse tempo, enquanto estava morando com seus pais em Minas Novas, você chegou a desenvolver alguma atividade lá, assim, de trabalho cedo? Começou a trabalhar e fazer alguma atividade cedo ou não? Não, a atividade que a gente fazia era ajudá-lo nas construção, né? Ajudava? Eu e minha mãe que éramos os ajudantes Servente o pedreiro? servente pedreiro. É. A água era buscada no Fanado, no Bom Sucesso, né? Até que depois que colocaram o chafariz, mas no início a gente buscava na cabeça mesmo, tanto para casa como também para construção, né? Aham. Então eu e minha mãe, a Coló, que era o ajudante dele. Inclusive era para eu ser Era uma empresa em engenheira, família. era para eu ser engenheira, né? Era para ter tomado gosto por essa área, né? Era só nós três, então nós três aqui. Maria José, e como é que foi a saída quando decidiu sair para estudar? O caminho foi para onde? A saída foi para Belo Horizonte. Aí ele falou que eu tinha que estudar. Eu fiquei sabendo disso depois. Ele falou com Uhum. minha mãe que eu tinha que estudar, eu tinha que ser normalista Uhum. e para ter uma independência de marido, mais Uhum. ou menos nesse sentido, sabe? Uhum. E então eu fui morar com Miriam, de Minas Novas, que morava em Belo Horizonte. Fui trabalhar de doméstica para ela de graça. De graça? De graça. Pela moradia. Moradia. No segundo ano, aí no primeiro ano eu fiz o científico. No segundo ano, eu já optei por contabilidade. Esqueci da palavra normalista, né? Uhum. E Técnico em como que ele recebeu isso? contabilidade. Aí eu encontrei uma casa onde me pagava. Aí Uhum. eu saí da Miriam e fui trabalhar com Dona Moema. Ganhava, né? Já facilitou. Eu pagava, eu tinha meia bolsa, né? Então ainda pagava colégio. Isso me ajudou muito. Que não aí meu pai não precisava pagar, né? Que Uhum. era com muita dificuldade que ele Uhum. pagaria, né? Uhum. Teria de pagar. E assim eu me formei. Aí, quando eu vim de férias da casa da dona Moema, aí eu já voltei para a casa da Beth, onde eu fiquei até me formar, que cuidava de 2 crianças e da casa, sabe? E estudava. E seu Tá? pai, como que ele recebeu a notícia que você não seria normalista?
Não me incomodou muito, não, porque estava formando, Ele então, queria que formasse, eu só né? sei, em outubro de 70, quando eu já recebi um boletim que já tinha concluído, e mandei para ele, disse que ele bebeu todas que podia de alegria, sabe? Que ele estava formando, né? Aham. E ele viveu quanto tempo? Seu pai, sua mãe, Meu eles? pai tem 45 anos que ele faleceu. Ele foi primeiro que sua mãe? Foi. Aham. É, então ele viveu só 62 anos. Muito novo, né? Eu já tinha casado, já tinha 2 filhos. É o Raul que não conheceu, o avô Raul. Mas, e a minha mãe, ela tem 10 anos que faleceu. Ela Uhum, morreu, ele faleceu em 2014, uhum, sabe? uhum. Pro lado profissional, aí formou, foi difícil, enfrentou muita dificuldade lá em Belo Horizonte? Até que não. Não. Não, nessa época não. Eu não sei se porque eu nunca reclamei de nada, Jailson, que dava, sempre acreditei em Deus e o que Rompia. é. Então, eu morava na época lá na Vila Oeste e estudava na Rua da Bahia. Quer dizer, a distância era grande, mas não era tanto movimento igual tem hoje, a gente chegava rápido, sabe? Então, foi tranquilo, sabe? Mesmo eu conciliava, o que eu meu pai já tinha me acostumado assim, eu trabalhava com ele de servente, mas eu tinha o tempo para eu estudar. Sabe, Uhum, se eu estudasse à noite, eu trabalhava com ele só na parte da manhã, parte da tarde eu estudava para poder fazer o dever de casa, sabe? uhum, E eu aprendi com isso e ficava até tarde à noite estudando, mas rompi e sem problema nenhum, graças a Deus. Sabe? uhum. E Belo Horizonte, a gente sabe que não era o caminho normal que as pessoas daqui optavam. Optavam muito por Diamantina, né? A nossa É, região ia muita gente para Diamantina, Colégio Nossa Senhora das Dores, porque muitas vezes ficava em sistema de internato. Então os pais optavam muito por isso, né? mas acho que foi a questão do local, né, para eu ficar, Uhum. O né? local que te atraiu. É, atraiu ele me mandar para lá Sim. porque conhecia a Miriam, era Uhum, conhecida, uhum. né? Era filha do seu Zé Coelho E lá ainda mais nas com a coisa lojas. sendo filha única, os pais acabam tendo aquele senso É, maior de proteção, né? mas eu não tinha gostado de BH, não. Antes eu fui com ele para conhecer e ele tinha assim, ele pessoas que adoecia, que ele conhecia e tal, ele levava, se oferecia para levar para tratar, porque ele já tinha andado por São Paulo, e tudo, então ele conhecia bem capital. E eu fui para conhecer e acabei nem ficando os dias que ele ficou lá. Eu Uhum, vim, voltei sozinha porque eu não agradei de Belo Horizonte, mas uhum, tive que ficar lá uhum. depois para estudar. Quer dizer, hoje, às vezes, os filhos, ah, não, não gosto de tal lugar, o pai muda para o outro, e a gente não tinha muito essa Muita opção. opção, né? Não, pai É, falou, acabou, é tá? verdade. Maria José, e aí veio o retorno, né? Que foi aquela parte que eu fiz questão de puxar um pouco lá de trás. Chegou em Minas Novas, tinha menos opções, menos possibilidades, aí abriu esse horizonte de Capelinha. É. Aí o Eustáquio, que já representava o Lais Duarte, que era o contador lá em Minas Novas, eu passei a ajudá-lo lá um pouco e vinha trazendo o serviço para Capelinha. Mas daí não durou 2 meses, eu vim direto. Uhum, Porque o escritório aqui, ele montou na casa de Dona Sulu, nos fundos, ali na Rua das Flores, em frente ao Correio. uhum, O escritório era nos fundos da casa da Dona Sulu. E o único formado que tinha era ele e eu. E ele mexia mais com um depósito de aguardente que ele, Joaquim Frois, colocou. Então eu já fiquei, já entrei como uma gerente, que já tinha uma turma que trabalhava, o seu Marinho, o uhum, Gracílio, sabe? Eu trabalhava lá, a Lourdinha, Preta de Sebastião Francisco. Então eu já entrei como uma gerente, sabe? uhum. Dizem que seu Marinho era uma fera numa máquina de escrever, Nossa, né? Diz que era uma coisa demais. fora do normal, né? É. Eu fiquei no início na casa do seu Marinho, agradeço a Maria, que é a esposa dele, é viva até hoje.
Depois eu fui para a pensão do Sebastião Francisco, Ah, morou no Bastião Francisco, é, então? até casar. Dona Telvina falou que eu não saía de lá para casar em Minas Uhum, Novas, não, que eu teria de casar em Capelinha, que era para uhum. sair da casa dela. Ah, tá. Agradeço muito a Então vou família entrar dela. nessa parte do casar. Como é que foi? O Jair, casar nunca tinha passado pela minha cabeça e nem com quem eu casei, que foi Itamar, que ele também diz ele que Não não pensava em casamento. pensava e de repente eu casei em 2000 2000, quem dera, em 1973, é dois, né? Dois ou três? Dois, em 72, quer dizer, eu fiquei 2 anos aqui solteiro. Uhum. Aí o Itamar, eu conheci Itamar e de Foi no repente baile? Foi em algum baile? foi Naqueles bailes na que tinha? formatura de Preto de Sebastião Ah, Francisco. foi? Que aqui tinha, dizem que No aqui tinha muitos Aranãs, bailes no bons, né? Aranãs, é. Aqui tinha um baile toda quarta-feira, que a gente podia ir de qualquer jeito. Quarta-feira? Quarta-feira. Ah, mas esse povo não trabalhava naquele tempo aqui, não? À noite, ué. Ah, Era assim, hora dançante que hora chamava. dançante. Hora E banda dançante. antigamente chamava jazz ou então o conjunto, né? É. Esse era som. E no clube, que é o Aranãs, tinha, você dançava e também tinha as atividades, tinha jogos, sabe? Uhum. Então era um lazer que a gente tinha nesse As clube pessoas tinham às mais tempo para as pessoas, quartas-feiras. né? É, sabe? E casei em 30 de dezembro de 72. Hoje eu sou viúva, né? Uhum, Durou tem 4 anos que durou até 2020. uhum, Eu tive 4 filhos, 2 faleceram e 2 estão aí comigo. uhum. Ô, Maria José, como que foi? Aí ficou trabalhando com essa pessoa em contabilidade, Isso, né? Quanto tempo mesmo? eu trabalhei com o Lais, ele ficou aqui só um ano depois que eu entrei, que deu um problema aí, ele teve que ir embora. Aham. Aí ele vendeu o escritório lá em Diamantina para um fiscal, o Raimundo. Aí o Raimundo veio, a gente não tinha telefone, não tinha nada, né? Então ele veio aí e perguntou se eu ficaria no escritório, gerenciando. O escritório que ele ia comprar do Lais Duarte. Aí ele comprou o escritório, eu fiquei com ele até 82. Aí o Itamar falou que já não dava mais para trabalhar para os outros, porque ele achava. Ele nem vinha aqui mais, Uhum, né? Apesar de orientar bem a gente, mas nem vinha. Então ele achou melhor eu sair. Eu nem saí do local, porque eu falei com o Raimundo que ia sair. Ele falou que o escritório, máquinas e imóveis tinha pouco valor. uhum, E os clientes, quem conhecia era eu, que conhecia os clientes, então ele deixou. uhum. Aí Acabou pronto, continuando. Aí foi acabou. aí que veio a ideia empreendedora de ser dona do próprio negócio. Isto. Uhum, É. E se o Itamar não tivesse incentivado, eu estava com o Raimundo até hoje, uhum, trabalhando em sociedade. uhum, Eu nunca tive ambição, essas coisas não. Dava para viver ali, dava. uhum. Mas aí foi o Itamar que cobrou isso e aí veio. Quem Com- foi seu primeiro cliente quando assumiu, mesmo falou assim, ó, esse agora eu como dona desse empreendimento, lembra quem foi seu não, que eu primeiro? já tinha, Você já tinha né? alguns com ele, com sociedade com ele. É, Mas quem veio atraído pela Maria José, pela Mazé? pô, Jailson, não Não lembro, porque lembra, tem né? tanto tempo. Muita gente, né? Eu só sei que já estavam, e inclusive que até hoje E continua, isso que eu queria saber o também. seu Zé Seu Zé Neves. Neves continua? Continua. Desde o início? Desde o Quem início. mais? Desde o início, que o resto do tempo do Lais mesmo foi só ele, porque tinha Aham. o Roberto Inhão, o Vicente Bebiano, eh, o seu Duca, o último que faleceu foi o seu Duca, né? Muitas empresas que Geraldo Evangelista. a gente nota que muitas empresas que foram ou são tradicionais, eles têm uma ligação com o escritório, justamente devido a esse tempo todo, Sim. né? Uhum, Eh,
De lá também saiu muitos profissionais hoje, Também é um né? assunto que gostaria justamente de conversar sobre isso, porque esse conhecimento, é, na sua vinda, você contou com a ajuda de muitas pessoas, e eu noto que muitas pessoas contaram com a sua ajuda também, em justamente empreender também e criar, de certa forma, ramificações independentes, é verdade, mas não independente de sentimento. Comigo trabalhou, o primeiro que colocou o escritório próprio foi a Glória, depois a Lana, a Leonor, a Helenice, o Preto, Dorinha, Uhum, a Dedé e Sandra, também todas uhum, as duas trabalharam comigo. E por último a Tatiane. uhum. Então, todos passaram por mim e são boas profissionais. É muito bacana isso, né? Mas é que a gente nota que você fala dessas pessoas e dessas que estão em suas empresas hoje com ar de gratidão também pelo que elas Sim, significaram em estar com com você, né? Então certeza, você com proporcionou um certeza. conhecimento e eles caminharam da mesma forma que outras pessoas proporcionaram para você esse conhecimento e você caminhou. Isso é tão bacana, É né? muito, eu gosto muito disso. Tem muita, uma época é que aqui a gente convidava as pessoas para vir dar o curso para a gente não precisar sair para Belo Horizonte, que ficava Uhum, mais barato. Então, uma cliente virou para mim e falou assim: ah, mas você dá curso para suas meninas, um dia elas vão ser donas de escritório. Eu falei: não tem problema. uhum, Sabe? uhum. Porque o saber, elas têm que saber. É verdade. Para Claro, para desempenhar, para justamente. ficar comigo, elas têm que saber. Então, um dia elas podem passar e como está sendo. É Uhum, muita gratidão. Não me faz falta, graças a Deus, sabe? uhum. Eu também não daria conta, por exemplo, quantos são, são 8 escritórios ou 9, uma coisa assim, não tinha jeito de atender Uhum, esse tanto de uhum, gente, né? uhum. Não dá para abarcar isso Não, tudo, né? não dá, Então, não, sabe? essa... E o bom é que são boas profissionais. Isso eu fico mais satisfeita ainda que são Uhum. boas profissionais. Tiveram uma boa escola, né? Teve, Aprenderam. a É, gente aprendeu junto, né? Porque é verdade, é a gente verdade. Todo aprendeu mundo aprende junto. junto. Sempre Uhum. alguém tem alguma coisa para É, ensinar, né? é, Mesmo quem esteja aprendendo. com certeza tem Uhum. sim. Conta pra gente aqui, como é que foi quando você foi procurada para o seu escritório de contabilidade assumir a contabilidade da Rádio Aranãs? Ah, foi de doutor Nicodemos, né? Aham. Que me procurou e é um amigão, sabe? Pessoa muito É boa, né? muito boa, não desfazendo dos outros, né? Uhum. Tem muita gratidão por ele. Então foi ele que me procurou e aqui eu estou até hoje, né? Ele saiu, já não está mais na sociedade, né? Uhum. E aqui eu estou. Uhum. E agradeço a Aranãs pela confiança até hoje. A gente sabe que contabilidade é uma coisa que exige muito, porque as leis mudam a cada dia, as regras, o que valia semana passada não vale hoje, e todo dia. É um aperfeiçoamento de saber o tempo todo, né? Você tem que estudar direto. E graças a Deus eu sempre tive equipe boa. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião e, e a gente dá a palavra para todas, né? Para ver como que está indo as coisas, cada uma na sua função, e ver o tanto que elas são interessadas, sabe? São estudiosas na área delas, e não só na área delas, elas também não têm especificação. Por exemplo, eu sou da área trabalhista, mas de vez em quando eu dou uma beliscadinha ali na área fiscal, porque o importante é saber tudo. Uhum. Sabe? Às vezes você estuda mais a sua área, onde você ocupa, mas é bom saber um pouco da outra área, Conhecimento não sabe? ocupa espaço, né? A equipe é bem estudiosa, a gente assina revistas boas e de vez em quando sai para cursos, né? Tem Uhum, que sair. uhum, uhum. Principalmente Hoje, a área fiscal que cobra muito, Jair, uhum, sabe? Do uhum. contador.
Eu noto que você tem uma interação muito grande, seus filhos eles acabam sendo muito próximos, justamente disso, participam. Por mais que a gente te vê mais com o Raul andando pra rua fora, aí que é junto, né? Quando eu vou lhe falar com a Maria José, eu ligo no Raul. Isso foi desde novo, É, desde né? pequeno. Desde pequeno é isso aí. Mas eles se interessaram pela empresa. Isso é muito importante. É, a Juliana fez advocacia, ela tem o técnico de contabilidade, fez advocacia e voltou, não quis exercer a profissão de advocacia, então está seguindo a área da contabilidade mesmo, Uhum, sabe? uhum, O Raul não quis estudar, mas está lá sempre cuidando do imóvel, né? Fica uhum. por ali e auxiliando a mãe, né, Raul? O Raul é os que não estudam, mas ganha dinheiro do mesmo jeito dos que estudam, né? É, mais esperto, né? É, é. Mais esperto. É os águia. Ô, Mazé, aquela capelinha daquele tempo que você chegou aqui e a nossa capelinha de hoje. É bem diferente, bem, nossa, muito, muito. É, só existia mesmo por onde a gente chega, Piedade, né? Chega de Minas Novas, bairro Uhum, Piedade, uhum, Buracão, Maria Lúcia e um pouquinho de Aparecida, uhum, tá? uhum, Era bem pequenininha, sem asfalto, só as ruas de pedra mesmo, sabe? uhum, Mas acolhedora como sempre, né, uhum. Jefferson? É verdade, É. é verdade. Depois que teve esse espaço que você cresceu profissionalmente, em algum momento passou pela sua cabeça ou recebeu alguma proposta, algum chamado para voltar para Minas Novas? O Murilo Badaró, o doutor Murilo, ele, quando ficou sabendo que eu vim para cá, ele não gostou e foi atrás do meu pai, né? Pedir Uhum, para eu voltar para Minas Novas, que ele me ajudaria a abrir o escritório. Mas aí já era tarde, né, Jairus? uhum. Então, quem foi na minha época para lá foi o Moraes, o irmão do Gilson, Uhum. né, que foi para lá. E eu vim para Capelinha, esqueci o nome do contado do pai do doutor Fabrício, que foi para Tadeu, o Tadeu, que foi para Virgem da Lapa, Beijo né? da Lapa, Aham. sabe? Então, assim, ficou poucos contadores na região. A gente aqui no início, nesses anos 70 mesmo, ia até. A gente tinha cliente por Minas Novas, Era Chapada do bem Norte, regional, né, Mazé? Era bem Chapada regional. do Norte, Berilo. Berilo pertencia ainda a Diamantina, e tinha Berilo, Francisco Badaró, Genipapo, Leme do Prado, Poces, que já é daquela região, Turmalina e Tamarandiba. Era toda envolvida aqui, Uhum, com a contabilidade daqui. Aí a gente viajava, porque esperar a documentação pelo correio demorava. Então eu viajava, o motorista era Luiz Miranda, o meu cunhado, que ainda eu não eu nem conhecia Itamar, né? Então o uhum. Luiz era motorista do escritório. A gente ia um dia, fazia Minas Novas, com Genipapo, Francisco Badaró, voltando para o Berilo e Chapada do Norte. Outro dia a gente saía já destino a Leme do Prado. Uhum. Aí fazia a região lá que era Poços, outras cidadezinhas ali por perto, lugarejos. E no outro dia ia para Itamarandiba, sabe? Então, três Era muito vezes ampla a no rota, né? mês, 3 vezes a gente saía, e de jipe e sem asfalto, ninguém conhecia, né? Uhum, Asfalto a não ser de Diamantina para lá, né? Que uhum, tinha o asfalto. Então, hoje, a gente pensa assim, era sofrido, era, mas na época assim, nem
observava que aquilo era difícil de fazer. Porque não conhecia a facilidade, né? Não, fazia. Uhum, uhum. Que bacana isso. Agora, naquele tempo, existia, por exemplo, em termos contábeis para as empresas, a mesma fiscalização que existe hoje, que hoje a gente sabe que contador ele pisa em ovos o tempo todo, porque qualquer erro que tiver ali, uma empresa pode ser punida, que a fiscalização está em cima e tal. Naquele tempo existia muita fiscalização também, Maria José? Existia sim, porque aí parece que começou, foi uma década que começou já os concursos públicos para fiscal, né? Diamantina já tinha muito fiscal. Tanto eles vinham aqui como cobrava da gente levar a documentação até lá, Uhum, tanto na Receita Federal como no Estado. Aqui ficou tendo uma Receita Federal, mas não fiscalizava, que era o seu Geraldo Coletor, que era o chefe uhum, da repartição, só abria CNPJ, era pouca coisa, recebia declaração de imposto de renda, mas o forte mesmo a gente tinha que ir para Diamantina. uhum, Sabe? Eh, Era fiscalizado, assim, tipo, o Nuno Barbosa passava nas pequenas empresas, onde tinha a pessoa fazia o próprio registro, antes de ter contador, né? uhum, Aliás, às vezes até ficava, que teve uma época, justamente em 2000 em 1970, que chegou a uhum. contabilidade. Então, antes eles passavam no comércio e verificava aquele livro que o próprio comerciante fazia, anotava ali quantas rapaduras ele tinha comprado, quantos quilos de sal tinha comprado. Aí eles faziam, somava, fazia o imposto e recebia esse dinheiro. Não tinha nem o banco para Uhum, arrecadar uhum. esse dinheiro. É. Esse Geraldo Coletor ficou em Capelinha muitos anos, né? Ficou até fechar a Diz que ele foi agência. embora por causa de uma brincadeira de mau gosto que fizeram com ele, né? Eu acho que é porque fechou a agência É? na época ele gostava muito daqui. Gostava, né? Ele me falou uma vez que lugar de mulher era na cozinha, né? Ele falou? Falou. Eu fiquei sabendo, eu não sei se é o Geraldo Coletor, se eu tô confundindo o nome. Que teve um que ele foi, ele num boteco no Buracão, e o povo do Buracão não é brincadeira, né? O povo é terrível. Aí eles teriam colocado um vidro de Gutalax na bebida dele lá. E ele teve uma dor de barriga e ficou com raiva e foi embora. Eu acho que é ele que o pessoal É, contou a história, não tenho deve ter certeza. sido mesmo, que ele gostava de uma bebidinha. Era a hora que ele conseguia conversar, Uhum. sabe? E sempre lá na repartição, com a cara fechada, vista baixa. E quando a gente encontrava com ele no boteco, aí ele já É, eu acho que tinha fizeram essa mais brincadeira com ele, ele não gostou não e facilidade. foi embora revoltado. É, Depois ele voltou para cá, ele né? voltou depois? Voltou. Ele teve um sítio aqui, voltou. Depois que ele morreu. Aham. Ô, Mazé, então a fiscalização existia da mesma Existia. forma? Eu pensava que Existia. antigamente a coisa era mais É tanto que esse Raimundo era interessante. O governo, fiscal. para poder arrecadar, ele não tem falta de estrutura, né? Não, Ele tem não. falta de estrutura para poder cumprir o que é a obrigação dele, né? Isso, Então não isso. chega, mas na hora de Uhum. arrecadar, não tem erro. Você vai pegar as estradas ruins, esburacadas, mas o pedágio tá lá, mas o IPVA tá lá. O que fez Lais vir para a região aqui foi isso, que antes ninguém escriturava nada, nem era obrigado. Quer dizer, escriturava sim, não é que não escriturava nada, o próprio comerciante fazia suas anotações no livro. Uhum, Aí, nos anos 70, aí já começou, e a pessoa só tinha uma inscrição estadual. Ele uhum, era em 3 dígitos. uhum, Capelinha era 123 barra primeiro número que foi inscrito lá, uhum. sabe? E então, a partir dos anos 70, é que o governo exigiu que eles tivessem nota fiscal de venda, né? A série D, todos tinham que ter essa nota fiscal e escriturar já em outros livros Uhum. técnicos, Eu achei né? jogado fora, num lugar, um livro contábil do Ernesto Barbosa. Uma letra muito bonita, né? Uma letra muito bonita, tudo muito organizado. Eu achei assim uma perfeição e guardei com muito carinho, porque realmente, como é que as coisas eram? Aí você vai comparar nos tempos de hoje, né? Em que tudo está informatizado, antigamente tudo na mão. Hoje as pessoas não estão tendo habilidade com a É. caneta mais, né? Nós mesmos não começamos escriturando
tudo na mão, somando. Eu tenho as máquinas ainda, sabe? Somando em máquinas manual. Uhum. A Xerox era. Eu não sei nem descrever a primeira Xerox que teve aqui, Uhum. que teve no escritório. E quando chegou o É, fax pra você lá? o fax a gente tem até hoje, né? O fax já era um sucesso, tá doido? É, né? Você quer ver essa Xerox, que Mas o trem mais esquisito que. Hoje o fax é moderno, já, já foi considerado bem moderno, sabe? é E a gente impressionava de passar um papel aqui e alguém receber lá nos do outro Estados lado. Unidos, né? É. Foi muita evolução. Foi. É, agora, essa atualização constante é que deve causar, de certa forma, uma tensão para quem trabalha em contabilidade, justamente por isso, né? São muitas empresas que estão ali amparadas pela competência de um escritório que tem que acompanhar tudo, acompanhar as mudanças, porque as multas elas são altíssimas, não é? E hoje, porque evoluiu tudo, né? Então, quando há uma notificação, ela hoje já não tem nem defesa, Uhum, né? Porque, por exemplo, você é um comerciante que guarda nota fiscal, esquece de mandar para o contador. E aí, com o tempo, com uns 3, 4 anos, o fisco já consegue detectar que você não lançou essa nota, pelo que a gente já envia para eles hoje, uhum. online, né? E já descobriu que ali não estão aquelas notas. Já vem uma notificação para você que não não foram lançadas tais notas com numeração e você simplesmente tem que procurar dividir ou a única também a maneira também de pagar de uma vez com um desconto, tá? Já tem Uhum. que procurar essa negociação, Escapar não dá. porque defesa já não tem, Mas tá? governo só dá É. prejuízo aos outros, não toma prejuízo não, né, mano? A gente sabe que seu lado social em Capelinha, ele é muito amplo. Quando começou esse gosto pelo lado social? Desde que eu vim para cá, eu sempre É? gostei de dançar, de namorar, então meu lado social eu já Uhum. cheguei com ele. Seu Que vínculo com a PAI? Meu vínculo com a paz surgiu quando teve uma reunião lá no salão paroquial, que foi chamado para, me convidado para essa reunião, que graças a Deus sempre, quase toda, reunião aí a gente é convidado, né? Então eu, Uhum. nunca deixo de ir. Aí foi já para criar, já foi formada a diretoria, eu entrei como tesoureira, sem saber nem o que, que significava a PAI, que o nome para nós era diferente, era estranho. O senhor, foi o gerente, o Miguel, que tem um filho autista, foi que, por onde ele passava, que não tinha a PAI, Ele ele queria criar. criava uma Uhum. PAI. Uhum. Aí a diretoria, a gente reuniu depois e falou onde que vai ser. E não tinha local. Eu morava na rua Doutor Hermelindo e tinha garagem. E eu acho que eu não tinha carro, eu acho que era aí, não tinha carro. Falei, ô Ninha, vamos fazer. A Ninha que até hoje está, Tianinha? tia Ninha. E a presidente era a mulher não, foi a Cláudia. A presidente foi a Cláudia. eh, Irmã da Lúcia, não sei se você conhece, Uhum. casada Uhum. com um homem grandão, que morou Uhum. aqui uns tempos e foi Uhum. embora. A Cláudia era presidente e a Ninha trabalhava no banco e saiu do banco para poder trabalhar na Paz sem remuneração, que não tinha. E fo- abriu lá na garagem. Aí a Ninha ia ao banco, que a agência já Cuidado, era Rosé. ali, sabe? Fazia merenda, levava para lá. Olha, você vê a nossa responsabilidade. Abriu uma PAI com pessoas deficientes, que são, né? Em plena rua, né? Uhum. E a rua mais movimentada. Que coisa.
Então, E podemos Deus dizer... ajudou que não teve nada. Que legal, que legal. Dali passou lá para São Vicente. Daí o Miguel, com a ajuda dele, que a gente fazia festas, não sei se você lembra, o Réveillon era sempre a pai, Papai, desde sempre a essa pai. época, sabe? Aí já foi, aquele dinheiro já dava para o ano, sabe? E de doações que o pessoal de Capelinha sempre ajudou, até hoje. Ele precisou aí, tem gente que não sabe nem onde é A pai de localizada a Capelinha, ela é pai e já ajudou. referência, né? Ela é Ela é referência hoje. referência, É ela ajuda referência. mesmo. É, o trabalho que a pai em Capelinha É, faz é uma coisa Então, diferenciada. de São Vicente, quando a gente conseguiu alugar lá no Campestre, do Campestre, o Gelson, que era prefeito na época, deu o lote onde é a primeira construção. Ele deu o lote e mais os dois funcionários, foi o Dete e um outro, Uhum. para construir. E o material, a gente conseguiu tanto, já os que sobrou. É igual eu estou te falando, tem gente que não sabe nem onde era a paz. Pediu, ganhava, Uhum. sabe? Então, e aos poucos a gente está ampliando e está bem, bem, bem Eu até. falo que as pessoas abraçarem a causa da APAI, dos apaianos, é uma, de certa forma, uma gratidão, porque às vezes eu tenho uma família ali que teve a graça de não ter tido nenhum problema com algum filho, né, no nascimento ou ao longo da vida. Tem muitos que às vezes adquirem aquela deficiência ao longo da vida e que eles podem e devem fazer parte dessa causa, Uhum, até como uma forma de gratidão. é, Olha, você não teve um filho que você precisa desprender recursos para poder tratar dele, para ter aquele atendimento que ele precisa, que é um atendimento especializado. Não te custa abrir mão de uma parte do seu recurso e ajudar uma instituição é. que ajuda os pais que não conseguem, porque é caro, é difícil, demanda tempo. Então, a gente nota que os anjos que tem na PAI, eles fazem esse trabalho de excelência no dia a dia. E que as pessoas precisam, eu já sei que já fazem muito, já ajudam muito, mas mais pessoas precisam ajudar, né, É, Maria José? igual você falou, o que mais fez? Eu fui na reunião sem saber o que era, e tinha o Fernando que era deficiente físico. Ele teve encefalite e ficou com o braço e a perna com defeito. Na época que não existia pai e nem existia profissional para Fernando, que era o fisioterapeuta e fono e outros TO. Então, ó, e fisioterapeuta dele era em Montes Claros não, antes foi em Teoflotone, fono também de Teoflotone. Depois os dois, nenhum não deram muito resultado. Eu procurei Belo Horizonte, aí Belo Horizonte falou, não, lá só faz isso que que conseguiram dele. A, a, a fono conseguiu tirar a baba, cortou a baba e a fisioterapia foi quase nada. Aí me passou, esse fisiatra passava para um fisioterapeuta em Belo Horizonte explicar para a Cláudia como que fazia a fisioterapia. A Cláudia vinha para cá continuando e eu levava lá para avaliar. E a fono me mandaram para Montes Claros, que é a Vanessa. A Vanessa atendia a cada 2 meses e passava exercício para fazer em casa. Aí a Dorinha que trabalha na PAI até hoje, aqui era professora do Fernando, tanto para ajudar no fono e como também para ajudá-lo na escola. Quer dizer, eu tive condição de sair para cuidar do Fernando, mas nem todo pai não tem condição. Então, isso que me faz abraçar a causa da PAI, é para Uhum, ajudar, para os meninos terem qualidade de vida boa. uhum, uhum, Sabe? Isso a gente vai, briga com o prefeito quando é necessário, que até hoje, graças a Deus, não precisou briga ainda, mas a prefeitura, todo prefeito que passa por aqui ajuda muito, sabe? uhum, uhum, Lá na manutenção de alimentos, de professores, de pessoas para poder trabalhar, para cuidar deles, uhum. sabe? E a gente nota o quanto a PAI cresceu, do que era
o que você expressou aí no início, Uhum. né? De estar usando uma garagem, para hoje, que tem uma estrutura melhor, é Muito o boa. transporte, é a chegada, anjos que chegaram e construíram a quadra lá e dão estrutura e participam ativamente. E isso é muito bom. Como eu disse, é referência. Eu acho que fica um senso de gratidão muito grande, né, Mazer? Uhum. E a gente, se não tiver lá, eu nunca, quando eu, não, eu a primeira vez que eu fui para a presidência foi agora. Eu estou no segundo mandato, eh, porque eu acho que ficar por fora, eu não tinha muito tempo de estar ali, como ainda não tenho, que ali Uhum. você teria que ficar, às vezes, em dois horários ali. Mas foi necessário ser, que o pessoal falou, não, não está tendo jeito não, você vai ter que candidatar. Aí eu vou ficar esses dois mandatos, mas sair. Não Nunca. sai, não, sai não. Tem que ficar Bacana lá, gente, isso. enquanto puder. Do tempo, voltando à contabilidade, do tempo do início da contabilidade para hoje, quando a gente fala em termos de leis trabalhistas, hoje todo mundo que passa aqui reclama da mesma coisa, a dificuldade de se achar mão de obra. O que é que está acontecendo, Maria José? O Jailson, igual agora, nunca teve, não. Não, né? Não. Hoje está difícil para tudo. É cozinheira, é arrumadeira. Não acho. Eu acredito que são essas bolsas aí Uhum. que o governo tenta, tá achando que está ajudando e eu acho Tá que acaba acomodando. acomodando. Apesar que não são todos. Eu Tem conheço pessoas que realmente precisam mesmo, não tem isso. força de trabalho, né? Não, e eu conheço pessoas até da zona rural e na época da panha de café, que nessa época ele faz esse extra para adquirir alguma coisa a mais para casa. Então ele Uhum. não deixa de trabalhar. Uhum. Ele pega, ou quando essas bolsas mesmo, conheço famílias aí que mães que a bolsa do seu filho é do filho. Então Uhum. ela compra uniforme, ela compra material, ela compra assim, é dele, sabe? Uhum. E o resto ela toma conta, não vive com aquela bolsa, mas são Uhum. poucos, né? É verdade. É porque tá uma coisa Tá. impressionante. As pessoas procuram outras pessoas para trabalhar, as pessoas não querem trabalhar, não encontram, ou os que de repente querem trabalhar, às vezes é só o querer, não capacita, É, não acompanha a evolução. Então você pega a pessoa, ele quer apenas o emprego, não o trabalho. Tem acontecido muito isso, né? tem. Não tem aquela garra de fazer Eu, aquilo, eu aquilo tô que. te perguntando porque uma contabilidade sabe justamente esse fluxo, né? Ah, Fluxo de contratação das isso. empresas, fluxo de dispensa. Eles têm dificuldade, sabe, para encontrar funcionário. Por quê? Você não pode admitir um funcionário sem registro, Uhum. né? E se registrar, eles perdem a bolsa e acaba não trabalhando, Uhum, né? uhum. E quem está ficando aí é o comércio que está ficando, né? Sem, Sabe uma perda grande que eu não sei se você concorda comigo também, que nós tivemos em termos sociais, mas é que lá no seu escritório deve ter passado muita gente lá que era menor aprendiz, guarda-mirim, tempo da guarda-mirim. E que isso inseriu muita gente no mercado de trabalho, ensinou a trabalhar, a pessoa que chegou ali, trabalhou, desempenhou bem a função, terminou o prazo aí que pode ficar na guarda-mirim, ele sai e continua trabalhando assim. São muitas pessoas que são. passaram pelo guarda-mirim. E essa coisa de ter retardado o início desses jovens no mercado de trabalho, imaginando que, tem que estudar, mas uma coisa não impede a outra. Você trabalhou e você estudou, Isso, né? isso mesmo. Então, uma coisa não elimina a outra. Não pode, e eu sou totalmente contra, que você pegue uma pessoa, um adolescente, coloque ele para trabalhar e ele não tenha, ele não estude. Isso de forma alguma, isso Uhum. descartado, porque é o estudo que vai abrir as portas do futuro. Mas o jovem, o menor aprendiz, guarda-mirim, essas atividades, eu acho que isso é fantástico para a pessoa ter o contato, conseguir entrar nas empresas, porque senão vai ser aquele eterno procuro com experiência, contrato com experiência. E a pessoa não vai ter tempo para adquirir essa É. experiência. A Guarda Mirim acabou porque o próprio fisco, né? O Ministério do Trabalho que acabou com ela porque a pessoa não registrava. Por quê? O custo para o menor aprendiz é mais alto do que você admitir um sem ser o menor aprendiz. Uhum. Aí o comércio não está tão
ruim, não está tão bom para isso, né? Para Uhum. ter esses gastos. Então é o seguinte, a lei que devia, quando eu comecei a trabalhar em contabilidade, o menor era considerado 12 anos. Depois passou para 14, agora é 16. Uhum. Então, assim, com 13 anos você já podia trabalhar, Uhum. registrado e Eu tudo comecei bonitinho. com 13. Justo. Então, não seria melhor continuar dessa forma? Uhum. Você deixou de estudar porque Não, começou com não, 13? não. Não. E sabe o que que é contraditório em tudo isso, Maria José? Que as leis trabalhistas elas foram mudando de certa forma que ela foi prejudicial a mim que comecei a trabalhar muito novo. Por quê? Eles mudaram a regra da aposentadoria, então quem começou a trabalhar muito novo contribuiu muito, contribuiu, vem contribuindo, mas retarda a aposentadoria. Então é um prejuízo a pessoa começar a contribuir. Então, é tudo contraditório. Eu mesma contribuí nova, aposentei com 25 anos de serviço. A Lúcia do INSS falou assim: aproveita a oportunidade. Eu falei com ela: espera os 30 ou 25. Ela falou assim: aproveita a oportunidade dos 25. Aposentei com 5 salários. Uhum. Sabe quanto que eu recebo hoje desses 5 salários? É. 1.600 e pouco, mil Um seiscentos e salário, três. praticamente. É sem Fui na lógica. justiça, né? Procurei o advogado, ele falou assim: não, aí sua tendência é receber o salário mínimo. É, Que é. eu aposentei em 95, né? Não, você pensa, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei com 13 anos, eu tenho 39 anos de contribuição, quer dizer, não tem E tá sentido. esperando a idade para poder Aí você vai aposentar. esperar a idade A para você ter idade. direito a aposentar. Então você contribuiu Aí você desde cedo à contribui toa. demais. Demais, Demais. né? Uma coisa louca isso. Então, o governo ele só dificulta, né? Ele só dificulta. Hoje, capelinha para você, Maria José. Hoje capelinha é tudo para mim, francamente, sabe? Não esqueça as minhas raízes, Minas Novas, jamais. Vai muito lá, Maria José? Eu vou pouco, agora mesmo eu vou mais à festa do Rosário, porque eu tenho pessoal lá só da zona rural, tios. Mata a saudade do tempo que buscava água no rio? Você chega lá e buscar água no rio também na festa? Hoje A a lavagem coluna não dá não dá conta. não, né? Põe Raul te acompanha. Hein? Um, Raul não dá conta. um ombro bom Quando tem- desse aí, você dá doido. Dá pra carregar E latão de buscar lixo. lenha também, né? Não é só Ah, água, tinha não. lenha Tinha também? lenha também. Lá no coco da chácara, dos Badaroz. Mas era muito bom. Eu Eu fui passar tenho. férias uma vez em Senador Modestino. Eu tinha 11 para 12 anos. Aí chegou lá e falou assim: não, nós vamos fazer biscoito, biscoito da roça é gostoso e não sei o quê. E assim, eu morava na cidade, tinha muito pouco contato com roça. Mais em distrito onde meus tios moravam, mas ir em roça especificamente era muito pouco. E aí eles falaram, não, biscoito, porque eu ia esperando o biscoito, só que eu não sabia que eu que tinha que buscar a lenha, não. Na hora que chegou, vamos todo mundo buscar a lenha, eu falei, ô meu Deus, ô biscoito que vai sair caro. Não tem coisa Meus pior, é meninos, muito nem, ruim. até as folhas para varrer o forno lá na roça, eles não gostavam, né, Tinha uma Raul, de rodilha que buscar. fazia pra colocar na É, cabeça, pra colocar o feixe de lenha, a rodilha isso. desarmava, desenrolava, e machuca a cabeça. Falei, não, não tô gostando desse biscoito, não. Deixei esse biscoito para um lado, né? Ô Maria Mas José, e você não empreendeu em Capelinha apenas em contabilidade, mas também um prédio muito bem situado, em que tem muitas empresas também conceituadas. Investiu em Capelinha. investi. Capelinha me deu essa oportunidade, né? Deus primeiro, depois Capelinha deu a oportunidade de adquirir. Porque o tempo de Minas Novas, meu pai trabalhou tanto, coitado, só uma casa que nós conseguimos, que está lá, Uhum, né, até hoje. uhum. Mas Deus ajudou que ainda conseguiu essa casa, né? E Capelinha me deu essa oportunidade, tem casa própria, tenho prédio. Agradeço demais. Vocês ainda plantam café ainda? Tem a fazenda de café Não, ainda? não, Parou? parou. Mas ficou muito tempo, né, no ramo do Ficou. café, né? Assim que Itamar adoeceu, já não deu mais, os meninos já não quis mais aí. E, e o café, para nós, Até nisso o Raul foi esperto, né? Não vou ficar mexendo com roça, nada. Vou não mais pegar o negócio acordar mais, de pegar o madrugada, negócio mais né? acumulado aqui, ó. Já cai no Pix facinho, vou mexer com isso É, nada. ele hoje é síndico, né? Ele cuida É. Eu tô querendo ser Melhorou, assessor, né, eu tô Raul? querendo ser assessor dele. É? É, ué. É, ué. Eu ir lá receber pra ele. Mas é uma gratidão que eu tenho com o Capelinha, com o pessoal que me acolheu, né?
uma gratidão muito grande que eu tenho. Uhum. E Capelinha tem isso, né? Eu falo sempre, Maria José, que Capelinha ela não diferencia de forma negativamente as pessoas que vêm de fora, pelo contrário, ela acolhe. E eu acho que o que faz o crescimento de Capelinha é esse acolhimento. Porque se hoje todo mundo que não é de Capelinha sair e resolver ir embora, a cidade acaba. Não desfazendo dos que são daqui e dos que estão aqui, não é isso, Sim, de forma sim. alguma. Todos têm sua importância. Mas quanta gente veio investir aqui? A cafeicultura é um exemplo disso. Todos de fora chegaram aqui e encontraram pessoas visionárias como Zuzinha, como muitos outros daqui, e que todo mundo abraçou a ideia e acolheu esse pessoal. Então hoje a gente anda nas ruas aí, você pode passar, você vai achar perigoso 10 por 1, se você for ver quem é de fora, que está na cidade, e quem está daqui, que está com a empresa. Uhum. Então as pessoas acreditaram, foram bem aceitas e investe aqui, gera emprego, gera renda e impulsiona a cidade, que virou uma potência, é uma realidade, né? Isso. Qual que é seu sentido de gratidão com Capelinha? É grande demais em tudo, né? Porque aqui eu cheguei na época ganhando um salário mínimo, né? E, e graças a Deus, desde essa época, esse salário mínimo sempre deu para tudo. Ainda Uhum, sobrou um pouquinho, ainda uhum, sobrava. É isso que fez com que a gente conseguiu, né, o patrimônio que tem hoje aham. para poder sustentar uma aposentadoria aí, A né? birra é só com o INSS, tá querendo fazer você ganhar um salário mínimo de novo, né? É, porque Tá querendo te voltar no tempo, né? com 1.600 não vai dar, não, porque não dá para pagar o Unimed, né? Então, aí eu fiquei com a aposentadoria do Itamar, que é 1.400, que já está quase maior do que o É, meu, né? Que ele é, aposentou com um salário e daqui a uns tempos vai passar. é verdade. Quer dizer, não É passa tudo muito porque. injusto, né, mas é É, o reconhecimento com as pessoas que você pensa, você constrói uma história, se você gera emprego, você gera renda, você impulsiona a economia e tal, e quando chega no momento você fala assim, deixa eu ter minha paz aqui, deixa eu colocar o pé para cima, deixa eu ficar sossegado. Você não tem um dinheiro de retorno, não do que você continua trabalhando, tem sua empresa, mas eu falo de retorno por tudo que você plantou e gerou para o governo. isso. O governo é ingrato, né, com a Isso é uma gente. ingratidão muito É grande. ingratidão, isso mesmo. Eu acho que o que faz a desigualdade do nosso país é justamente isso, a ingratidão administrativa que existe no país. Não valoriza os idosos. Você pega hoje uma pessoa que ganha um salário mínimo, quando for colocar na ponta da caneta que ele gasta com medicamentos, é um absurdo, É. fica tudo em medicamentos. Aí ele depende de encostar no filho, para o filho ajudar, para não sei o quê. Isso tira a dignidade da pessoa. E eles estão tirando o direito do idoso lá no São Vicente, no Sagrado Coração. Assim, só vai para lá depois que passar no crivo do governo. Uhum, Se você tem um parente, um filho que tem que, mesmo que não tenha condição, você uhum, não vai para São Vicente, não. O filho tem que cuidar de você. uhum. Aí esquece que você vai precisar, que às vezes aquele idoso está precisando de fralda, está precisando de uma alimentação mais rica, que é essa que vem, que você compra caro, e não tem condição. E o idoso só com R$ 1.400, né? Uhum. O filho tem que trabalhar e tem que botar uma pessoa para cuidar do idoso, então não tem condição disso. Não tem, Sabe? não tem. Então, E veio um está encargo travando. trabalhista em cima São daquela pessoa que você Vicente tem as contratou? vagas, mas o governo trava. Não, porque Uhum. fulano não pode ir para lá. Essa vaga aí vai ser para outro, mas nunca que ocupa a vaga, sabe? É, é. É uma forma desumana de tratar o Desumano. cidadão, O desumana. governo tem que mudar um pouco, né, É verdade. para isso. Maria José, quero te agradecer imensamente por ter aceitado nosso convite para estar aqui num especial, num mês que é especial do Dia Internacional da Mulher. Não que esse mês que seja dela, mas eu acho que todo Todo dia, porque a dia. importância da mulher é admirável, né? Eu acho que a gente tem que valorizar. A gente vem de uma mulher, corta-se o umbigo, mas não corta os laços. Então, te desejar todo sucesso na sua vida, agradecer esse carinho de atender nosso convite. E você só foi convidado porque você é memória positiva de Capelinha, Obrigada. viu? Então, quero É, te agradecer imensamente. eu agradeço, Jailson, também. Primeiro agradeço a Deus, né, aos meus pais, a Capelinha que me acolheu
E a todos, através disso, vem os meus clientes, né, pela gratidão que eu tenho, da confiança que eles têm. A Aranãs por ter me convidado, você como um excelente repórter, Obrigado, tá? obrigado. E eu que agradeço. Viu? Pois é, falamos então com Maria José, da Mazé Contabilidade, no Memória Positiva, que volta no próximo sábado. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta.